This is your life, and it's ending 1 minute at a time. I prayed for a different life. Soap. I make and I sell soap. And this is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Fight Club, de 1999, é tão controverso quanto a sua profusão de signos temáticos: consumismo, hedonismo, self-help noventista, o instinto, o eterno retorno, o caos, mayhem. Tudo isso resultando no signo do sabonete, sim, uma espécie de Ouroboros, marcando o ciclo do início e do fim das civilizações ad eternum. Gostaria de saber por que Fight Club é tão polêmico e controverso para os padrões hollywoodianos. Veja aqui em Cine Semiótica Cinema sob uma nova ótica. Quem diria que David Fincher surpreenderia alguém com mais uma de suas produções, além de Alien 3, 1992, Seven, 1995, Zodiac, 2007, The Social Network, 2010, entre outras preciosidades do cinema moderno. Após essa ironia, tendo em vista que David Fincher pouco erra nas suas produções, Fight Club nos trará uma moral: a autodestruição como recomeço e a não dependência do sistema para que a vida tenha sentido. No enredo, o sabonete do pôster funciona como uma metáfora relacionada à filosofia, não somente sobre o eterno retorno, mas sobre o lado dionisíaco do homem, que se vale do instinto para se desligar dos valores consumistas contemporâneos. Aí está o cerne dos clubes de luta presentes no filme. A ideia não é a violência em si, mas a reflexão que ela trará para que o ser humano entenda a ilusão em que vive, bem como todo tipo de hipocrisia consumista. Para além disso, a filosofia de Nietzsche surge para dar um toque sobre a falta de Deus, bem como da necessidade da crença em vários momentos da vida, sobretudo aqueles nos quais somos impotentes, doenças terminais e degenerativas, impotência sexual, apoio em grupos de autoajuda, etc. Tão complexo quanto qualquer filme autoral de figuras consagradas na direção, David Fincher praticamente não erra em nada em Fight Club. O jogo subversivo é ao mesmo tempo clean, presente na luta entre o homem moderno e a sua necessidade de consumir, fizeram dessa obra uma produção hollywoodiana no seu lançamento, porém um clássico à medida que ela vai sendo apreciada nesses mais de 20 anos de seu lançamento. Voltando no sabonete, a metáfora desse signo controverso é tão contundente que o riso vem automaticamente. Na narrativa, o sabão marca a condição de Tyler Durden, Brad Pitt, e de seu amigo de codinome Jack, Edward Norton, quando empreendem uma busca em uma clínica de lipoaspiração. Lá, roubam a gordura que fora retirada das madames ricas, o signo da morte, da putrefação, para fazer o sabão mais caro possível e lhes devolver em forma de um signo totalmente clean, um sabonete chique, o puro signo do consumismo e da sensação de segurança que achamos adquirir na cultura capitalista. A esse respeito, o filme é claro que a segurança é também uma ilusão, ao narrar como uma empresa seguradora trata seus clientes acidentados. Não há espaço ou metáforas suficientes para precisar a importância de Fight Club. A ironia, a violência, a crítica social, o caráter metalinguístico o fazem parecer algo muito além do que se espera para o cinema hollywoodiano padrão e do que se esperava para o final dos anos 90. Aliás, que ano magnífico foi 1999 e outras produções dessa data, como Blair Witch Project, The Green Mile, Matrix, American Beauty, The Sixth Sense, etc. De fato, Fight Club, dentre essas produções, destoa. Responde à altura tudo o que se refere aos signos do consumismo versus os valores mais profundos e paradoxais do homem moderno em sua esfera da aparência, em oposição a todo tipo de essência que se esconde no homem contemporâneo, cujos instintos, seu lado dionisíaco, estão cada vez mais distantes de sua existência. Nesse caso, à medida que o homem acredita estar seguro dentro de seus valores apolíneos, mal sabe ele que vive uma ilusão constante de segurança, assolada pelo perigo constante do caos. Aqui está a importância de Nietzsche para este filme. Leiam The Birth of Tragedy para aprofundarem a relação de Apolo e Dionísio. Enfim, o que mais dizer de Fight Club? Assistam-no, por favor, pois é o melhor filme de Fincher e um dos melhores filmes já feitos. Cine Semiótica Cinema sob uma nova ótica. In the end, you will thank me. Whoa! Whoa!